Bom, jovens, chegamos aqui ao vídeo 2 da proposta de formatação de um artigo básico, né? ABNT. Bom, sem mais delongas, se você viu o primeiro vídeo, você está pronto para poder seguir aqui comigo. A gente, eu e você, tá? Nós, ok? Não. Vamos seguir este modelinho que está aqui, tá? Bom, o professor Marcos pediu para você fazer uma pesquisa ou duas pesquisas, dando como referência esse modelo aqui de pesquisa. Vamos comigo aqui, tá? E vamos para o que interessa. Veja, os tipos de formatação que eu vou fazer aqui dependem do editor de texto que você vai utilizar, tudo bem? Aqui, para vocês e no meu computador, eu tenho o Microsoft Office, tá? Ao qual tem o Microsoft Word já integrado, beleza? Bom, então eu vou usar ele para a gente poder fazer esse vídeo aqui e eu vou alternando as janelas para a gente começar, tá, a utilizar os conhecimentos que a gente adquiriu durante a aula anterior. Bom, sei que o professor pediu para eu fazer uma capa, um sumário, uma introdução, desenvolvimento, conclusão com referência online ou bibliográfica da pesquisa. Essa é a estrutura que eu tenho para poder fazer. Bom, antes de eu fazer a estrutura, que agora eu já sei, bom, eu preciso empregar alguns modelos, né? Que são quais? Os modelos de formatação principais. Antes de você digitar qualquer coisa, meu jovem, você precisa mexer nas margens, tá, do documento. Então, eu vou vir aqui em Layout. A versão desse Office, a Microsoft Office 2019, se eu não me engano, a gente pode dar uma olhadinha se você quiser saber qual é a versão do seu Office, tá? Aqui é o meu 2016. Pensei que fosse 2019, mas esse cara aqui, ele se assemelha muito ao 2019. Então, se você vai fazer um 2016 ou um 2019, a maneira que eu vou fazer aqui vai valer para você. Se você está usando 2010, 2013, 2007, eu vou mudar alguns paths, alguns caminhos, né, de menu. Mas o mais importante é você saber o que tem que ser feito. Se você não souber o que tem que ser feito, não adianta você usar ferramenta nenhuma, porque de qualquer forma você vai ficar perdido, tá? Bom, então voltemos aqui, tá, na página inicial. Abrir esse documento, acabei abrindo outro, né, sem querer, vou deixar esse daqui. Margens. Bom, de acordo com o documento que a gente tem aqui, as margens são superior à esquerda 3 centímetros, inferior à direita 2,2, né? Como é que eu faço isso? Eu clico em Layout, eu venho em Margens, venho em Margens personalizadas, superior, você está vendo que ela vem para o padrão 2,5, eu vou mudar para 3 centímetros. De igual forma, eu vou alterar essa da inferior e direita para 2. Você vai vendo que o modelo vai mudando aqui embaixo. E a primeira coisa que você tem que fazer é alterar as margens do documento, dá OK. Você vai notar, né, que as margens, quando o professor diz, são a esquerda e a direita e o tamanho do cabeçalho. Agora você está apto a prosseguir, tudo bem? Bom, primeira coisa é a gente colocar conteúdos aqui nesse item. Para exemplificar essa pesquisa, tá? Pode ser qualquer uma. A pesquisa ela é feita com você pesquisando um determinado assunto, lendo e escrevendo ou digitando aquilo que você entendeu. Vou deixar isso bem claro aqui, tá? Ponto. Dito isso, eu não vou fazer isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo. O que eu vou fazer é copiar itens para cá, de forma que eu estruturo o documento, afinal de contas o vídeo é uma proposta da gente aprender a formatação adequada. O que você vai digitar depois precisa ser do seu entendimento baseado na pesquisa que você vai fazer junto com o seu grupo, tá? Não copie e cole, vocês já sabem que eu sou bastante severo nessa questão de copiar conteúdo integral, né? Bom, dito isso daí, eu vou copiar e colar aqui apenas pra gente exemplificar, beleza? Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é a capa, não é? Então, partindo para os bizus, eu vou pegar aqui, ó, um item, né?
logo colégio PNG, só para a gente exemplificar o logo do colégio, que sempre tem nas capas, né? Bom, se você é um aluno de informática, você sabe que quem aprende a técnica, tá, do print screen, que eu vou fazer agora, ganhou o mundo, né? Eu vou apertar o print screen, vou pegar essa logo aqui como exemplo, vou colá-la nessa região, vou diminuí-la no tamanho desejado para mim, tá? E a princípio eu tenho aqui, né, uma pequena logo. E o que tem que ter na logo? Vou primeiro escrever. Vou colocar aqui Colégio Exemplo e o curso que você está fazendo, né? Curso técnico em informática. Maravilha. Bom, agora eu tenho um cabeçalho. Próximo passo, você pode colocar aqui mais ou menos dando uns 5 enters. Isso aí vai de você. Não, a norma BNT ela não fala muito sobre essa questão de espaçamento, né, na hora do título. Aqui pode ter o seu nome e da sua equipe, mas pode ter o título do trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui de título de pesquisa, tá? Vou olhar aqui embaixo. Vou colocar eletricidade. Vou pegar esse artigo aqui da Wikipedia, tá? E vou guardar essa URL aqui. Ok? Show! Então, eu tenho aqui um conteúdo ao qual eu vou ler, posso ler, né? E desenvolver. Excelente. Então, eu vou colocar aqui eletricidade e sua relação com sistemas computacionais. Maravilha! Outra coisa importante que tem que ter na capa, meus jovens, a cidade ao qual você está implementando ou realizando essa pesquisa. No caso, eu estou no Rio de Janeiro e eu preciso da data, beleza? Tá bom? Veja que isso tudo aqui está com a letra, ok? E padrões da ferramenta Word. Mas eu sei, baseado aqui, que eu estou na capa. E o que eu escrevi ali é contado, toda a capa sempre contém títulos. Os títulos, eles podem ser Arial, certo? Ok? Tá aqui. Ou podem ser Times New Roman do tamanho 14. O que eu farei, meu jovem? Eu vou fazer o seguinte. Você observe que nessa aba aqui, eu tenho uma série de itens, como título 1, título 2 e o normal. A opção normal ela é designada para textos do tipo corpo do texto. A título 1 é para títulos de nível 1. A título 2 para títulos de nível 2 e a título genérico para título genérico. Tem a subtítulo, ênfase, citação, por aí vai. O que você vai fazer, meu querido e minha querida? Você vai configurar o primeiro item, tá? Como título. Você vê que quando você seleciona, o texto ele assume o formato designado que está na própria aba da ferramenta. Não é isso que a gente quer. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar um modelo padrão para toda vez que eu digitar um título e selecionar as letras de um título, eu aplicar a formatação que está na guia título, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou modificar e eu vou usar como padrão a Arial, tá? Eu vou colocar ela no tamanho 14, vou utilizar a cor preta e agora eu estabeleci esse padrão aqui, tá tudo certo, tá? A gente sabe que o título ele pode ser centralizado ou à esquerda. Vou permanecer esse título da capa, beleza? À esquerda e agora eu vou mexer na formatação dele aqui na guia formatar, parágrafo, tá? E vou colocar ela em 1,5, tudo bem? Até aqui tá maravilhoso, tá tudo certinho. Eu criei um padrão. Ótimo. Veja que quando eu selecionar esse item aqui, beleza? Selecionei. Eu vou clicar em título. Ele vai assumir exatamente aqui no canto superior esquerdo o formato que eu designei para lá.
Tudo bem? Veja que está aqui em cima do cabeçalho, tá? Bom, está aí. Tem o item da capa. Eu posso colocar esses rapazes todos aqui, tá? Em título, ok? Essa letra aqui também em título, tá? A única diferença que vai acontecer aqui é que essa menina, Rio de Janeiro 2025, ela precisa estar centralizada, tá? Então eu vou diferenciar aquilo lá, tá? Do título, o único exemplo aqui dessa forma. Tenho aí uma capa, é isso que é a capa, singela, contendo o nome da instituição de ensino, o nome do curso, em alguns casos o nome do grupo ou da pessoa que fez, o título e a cidade de origem. O segundo item seria o sumário que eu pedi na estruturação, na verdade aqui, ó, sumário, beleza? Bom, o sumário é o último item que você vai fazer porque ele depende do trabalho ter títulos, tudo bem? Então, eu vou deixar essa segunda folha aqui e vou descer. Você vê que eu estou na segunda página aqui no canto inferior esquerdo. Eu vou descer até a terceira página e eu vou começar a escrever quem vem próximo. Quem vem próximo? A introdução. A introdução do trabalho mostra uma visão geral do tema que vai ser tratado, ok? Então, eu tenho apenas o título da capa. Para que o sumário tenha efeito, eu preciso configurar um outro título de nível 1. São os níveis do sumário. Eu tenho título, o título padrão é o título nível 1. E os subtítulos são do tipo 2. Na hora da implementação você vai entender, tudo bem? Então, observe aqui. Eu vou fazer o título 1, vou colocar o número 1, ponto, introdução. Ok? Veja que ele está no formato padrão, não tem problema nenhum, tá? E eu vou fazer algumas coisas para a gente ganhar tempo aqui. Ele fica com esse raio porque ele está fazendo uma numeração automática, não há problema. Agora, eu configurei outrora o título, normal. Agora eu vou configurar esse título 1 aqui. Como? Botão direito, modificar. Eu vou colocar ele também em Arial, porque eu escolhi Arial lá no início, tamanho 14, preto. Vou vir formatar, parágrafo, 1,5 sempre. O espaçamento aqui, ele está com esse número 12 e ele não pode ficar, ele tem que vir para 0, ok? Você vai percebendo que vai mudando aqui embaixo a estrutura. E ele pode ser à esquerda, pode ser no centro, você que sabe. Mas o grande lance desse cara, que no título comum não tinha, é o nível do tópico. Tá vendo? Nível 1, nível 2, 3, 4 e assim por diante. Ele sendo de nível 1, ele é considerado o título principal. É essa informação que é necessária para que o sumário do tipo automático ele exista. Tá? Não esqueça disso aqui. Agora que eu fiz isso, eu posso dar um OK, posso dar outro OK, e eu posso aplicar a formatação que eu fiz lá, tá vendo que ainda não está, clicando em título 1. Percebeu? Agora ele ficou. E o que eu posso fazer aqui? Voltar a botar o 1.0 e o espaço, que ele vai dar, tá? A numeração ali do item. Tudo bem? Você pode botar o 1.0 ali, ou na própria guia título 1 tem como você colocar o número ao lado. Eu gosto de digitar depois que eu configuro. Beleza? Legal. Bom, o que eu escrevo na introdução? Você pode dar um Enter aqui, você vai observar que esse espaço em branco, quando você clicar com o botão direito, tá? Ele precisa ter um determinado formato que não assumiu, ele ainda está em múltiplos, tá? Porque não foi configurado nada aqui. E eu tenho um bizu para ensinar para você, meu aluno. Claro, se você for copiar uma citação da internet, tá? Ou precisar copiar algum conteúdo, a primeira coisa que você deve fazer é não copiar desse formato que eu vou mostrar aqui. Tá vendo? Eu vou copiar esse item. Vou colar ele aqui. Você pode ver que ele veio no formato em que ele está na página lá com os links também. Isso está errado, tudo bem? A maneira correta para você deixar o texto sem nenhum tipo de formatação, sem precisar usar essa opção aqui, que é bem ruim, você pode, para você ter uma garantia, você abre o bloco de notas. O bloco de notas é um item que ele não possui formatação prévia. Você pode colar o texto aqui, tudo bem? E você pode copiar do bloco de notas para cá, para dentro.
tá? Parece que ficou do mesmo jeito que estava antes, mas é uma ilusão de ótica. Você pode excluir esses itens aqui, né? E está aí um texto que você normalmente irá redigir no trabalho que eu te pedi, não irá copiar e colar, tudo bem? Lembrando que eu estou fazendo um exemplo. Legal. Fiz isso, mas está errado ainda. Porque olha só, não está justificado. O espaçamento provavelmente deve estar múltiplo. Olha lá, está tudo errado aqui na formatação do parágrafo. Como que eu conserto isso no formato em que a gente está trabalhando? Ó, o corpo do texto ele tem que ter o tamanho 12, o espaçamento entre linhas, 1,5, como a gente está vendo ali, e ele tem que ser justificado. Tá vendo aqui? Como que eu faço isso? Vem comigo. Primeira coisa que você vai fazer é mexer nessa guia chamada normal para estabelecer um padrão para que todo texto que você digite aqui ele assuma o formato de corpo textual ABNT. Você vai clicar no normal, vai clicar em modificar, vai alterar para Arial, só que agora 12 na cor preta, ótimo. Você vai pegar o formatar parágrafo, vai remover esse 8, vai botar o 0, vai mudar aqui para 1,5 linha, tá vendo que tá mudando aqui embaixo? Você vai mudar o alinhamento para justificado e o grande lance que todo aluno esquece. Ah, vou apertar Tab para poder fazer tabulação, espaçamento. Isso está errado, tá? A maneira correta de colocar parágrafo é você clicar em especial, primeira linha. Observe o que vai acontecer aqui. Ó, ele dá o recuo, tudo bem? É o tal do recuo, primeira linha, parágrafo 1,25. Fez isso tudo? Fiz, professor. Dá o ok, dá o ok. Observe que o texto ele desceu. Super normal, porque ele aplicou a primeira formatação. Você vai clicar e vai conduzir esse cara para a folha de baixo. Afinal de contas, essa daqui é a folha que pertence ao sumário, que você vai fazer depois. Você pode dar um enter aqui embaixo, tá? Para reajustar. E vamos ver qual é o espaçamento que tem aqui agora. Ó, 1,5, certinho. Beleza? Show. Agora você está pronto para poder começar. Bom, quer dizer, começar não, continuar. A introdução é onde você dá um panorama geral do que vai ser descrito no seu trabalho. Então você pode redigir um texto aqui com até 10 linhas que fica saudável. O grande lance que os alunos esquecem também, e eles acham normal, é que a estrutura do trabalho aqui está sendo pedido introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí o abençoado aluno, como dizia a minha professora Vilma, né? Ele acaba fazendo o trabalho só com esse item. Ele coloca um título chamado introdução, escreve um monte de coisa no item principal chamado desenvolvimento e depois um monte de item na conclusão. Não faça isso. O desenvolvimento, ele compreende, tá? O desenrolar do assunto que você vai abordar. Eu não estou falando de eletricidade e coloquei um item aí que explica o que é eletricidade. Agora eu vou me aprofundar nesse item. Cada vez que eu me aprofundo nesse item, eu posso colocar um título ou um subtítulo. E isso já é o desenvolvimento do trabalho. Pertence, é inerente, tá? Ao desenvolvimento do trabalho. Legal? Então, em detrimento de escrever desenvolvimento, outra dica importante é que a introdução ou desenvolvimento e a conclusão não podem estar na mesma página. Eu não posso colocar aqui embaixo, tá? Desenvolvimento. Eu vou copiar a estrutura que já existe para eu não fazer de novo e ela, tá? Adquirir a mesma formatação do título, porque a gente quer ganhar tempo. Eu vou vir para a próxima página, vai criar a página 4 aqui embaixo, você vai observar, ó. E aí eu vou colar. Tá vendo que ele passou para o número 2? Em vez de introdução, eu vou escrever um título, tá? Como se você estivesse desenvolvendo. Eu vou pegar, por exemplo, História da Eletricidade. Eu vou pegar o item que está aqui, tá? História da Eletricidade. Esse item já pertence ao esboço desenvolvimento, ok? Legal. Estou aqui embaixo, vou dar um Enter e vou copiar o item lá, né, que diz respeito um pequeno parágrafo
tá? Sobre a eletricidade. Vou colar no bloco de notas, vou tirar essas referências aqui para não ficar muito feio, né? Lembrando, já disse a 10ª vez que eu falo isso, é um exemplo, você não vai copiar e colar o seu trabalho, vou copiar para cá e vou colar logo aqui embaixo, tá? Perceba que esse texto, né, que eu escrevi aqui, ele ainda não está no formato que eu quero, tá até com a linha pulada, né, e tal. Vou clicar aqui em normal, você vê que o parágrafo ele assume, né, a distância que ele tinha que ter. Olha que maravilha, tá? Certinho. Legal. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um subtítulo. Vai que alguém quer criar um subtítulo aí, né? E eu vou tratar esse subtítulo como 2.1, beleza? E aí eu vou pegar e eu vou colocar da seguinte forma aqui. Vou escrever esse rapaz, vou copiar ele para cá, tá bom? Você pode escrever à mão também. Só que em vez de escrever 3, eu vou colocar aqui, ó, 2.1.0. Ele vai assumir um formato, tá? Ali no canto, ok? Ó, se eu deletar, ele aparece ali. E eu vou colocar um outro item aqui como se fosse um subtítulo. Por exemplo, eu vou colocar essa parte aqui, teoricamente, como se fosse um subtítulo. Vou copiar para cá, tá? E vou tratar esse texto que eu estou escrevendo como um subtítulo. Tá bom? Então, designei ali. Lembrando que eu não criei nenhuma guia até agora de formatação de subtítulo, tudo bem? Coloquei, formatei, tá bonitinho, tá? Ó, se você pegar em parágrafo, você vai ver que tá respeitando a norma, tá? Só que esse cara é um subtítulo, ele é o 2.1. E eu expliquei que títulos, eles têm o nível 1 e o subtítulo, nível 2. Então, esse cara, ele não pode ser formatado como título. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que clicar aqui, nesse rapaz, e modificar ele para subtítulo. Como é o subtítulo de acordo com o documento da ABNT, certo? Tem aqui, ó. Se você pegar, subtítulo é a fonte que você escolheu do tamanho 12 também. O que muda é a numeração. Bom, título 2. Arial, tamanho 12, beleza? Preto, parágrafo, à esquerda, aqui ó, você bota o 0, 1,5 linha, não precisa ter porque é um subtítulo, tá? Esse nível, agora olha aqui que ele ficou marcando, nível de tópico nível 2, porque já é um título do tipo 2, é isso que eu preciso. Então eu vou dar um OK, tá? Vou dar um OK. E você viu que o número desapareceu, agora você pode botar 2.1 e dar o espaço, que ele vai assumir exatamente logo abaixo do 2 o formato que a gente quer. Perceba que está do mesmo jeito, tá? Ok? Ó, tá certinho. Tamanho 12, beleza? Porque é um subtítulo, tá? Então, continuando aqui, tô aí no desenvolvimento. Fiz, teoricamente, um desenvolvimento. Só para encher um pouco mais o nosso item, eu vou colocar aqui um item 3 do desenvolvimento chamado descargas elétricas, tá? Vou pegar aqui e vou copiar da estrutura. Já tem um título aqui. Eu vou colá-lo aqui embaixo. Veja que ele assumiu o formato 3, seguindo a regra. E eu vou colocar esse cara aqui, né? Que eu estou vendo na minha pesquisa. Descargas elétricas e raios catódicos. Legal. Opa. Colocá-lo aqui. Maravilha, tá? Acabei copiando por cima. Não é legal. É bom a gente copiar e colocar isso aqui ou digitar, tá bom? Você vê que ele está fora do formato. Ele é título. Eu tenho que colocar ele do tipo título, ó. Tá vendo ali? E eu ponho aqui o 3. Maravilha. Professor, ele está aqui em maiúscula e em minúscula. Outro macete para você, jovem. Quando tiver nesse formato, você não precisa apagar tudo e escrever com caps lock. Você vem aqui na função do Word, que são maiúsculas e minúsculas, e coloca ele todo maiúsculo. Tá lá, Arial 14. Beleza? E aí eu vou colocar alguma coisa aqui ainda. Coloquei, vou pegar essa parte aqui, tá? Vou colar lá para
simular uma outra... Eu colei direto, perdão. Vou colocar aqui no nosso amigo, né? Bloco de notas. Vou pegar. Vou colar. Você vê que ele assumiu o formato perfeitamente. Vou pegar ele aqui, ó. Veja, ele está no formato normal, certinho, para conferir. Ó, certo? Acabei o desenvolvimento. Tem uma introdução, tá? Tem um desenvolvimento aqui. E agora eu vou fazer as considerações finais em outra página, também conhecida como conclusão, tá? Dê o nome entre esses dois aí. Para tal, eu vou copiar esse título aqui, porque se você está acompanhando devagarinho o que eu estou fazendo, ele vai assumir o número 4, tá? Eu, em vez de conclusão, para fugir do praxe, né, do que é padrão, eu vou colocar considerações finais, que é a consideração que você teve, do que você entendeu da pesquisa que você fez, né? E eu vou pegar aqui um texto, né? Vou escrever agora, tá? E vou aplicar ali a normalidade dentro do que eu vou escrever. Concluímos que a eletricidade faz parte da vida humana há séculos e, portanto, deve ser preservada para uso amplo em várias áreas, inclusive da indústria de fabricação de hardware de computadores. Exemplo do que você iria escrever. Viu que eu fui escrevendo e ele obedeceu o normal, tá? Que tá ali? Maneiro. Ó, agora tá certinho. Beleza? Até aqui tudo bem. Próximo item que você vai copiar, que é o item 5, chamado referências. Não é isso? Olha lá. Referências. Cheguei aqui. Também em outra página. Você vai fazer as referências. Vou colar aqui. Item 5. Beleza, tá seguindo a numeração. Vou escrever Opa. Ctrl Z. Vou colar. Tá? Tá certinho. Vou colocar aqui. Referência. Maravilha? E na referência, como é que eu faço a referência, professor Marcos? É muito simples. Eu não usei o link, existem várias maneiras, tem sites de construir referência para vocês, e eu não impeço isso daí, porque referência de artigo científico é de uma forma, de literatura é de outra, tá? E de links é outra, mas tem um padrão, tá? Esse artigo, tá? É um artigo redigido pela Wikipedia, né? Muitos professores não gostam, mas é uma Wikia, é um atlas corporativo que as pessoas podem ir ajudando, e se você parar para olhar e ler isso daqui, a pessoa não tirou isso da cabeça dela. No final tem aqui as referências da onde a pessoa que escreveu o artigo lá em cima, ela retirou isso daí, dando credibilidade, tá? Ainda tem bibliografia aqui. Como você consultou a pesquisa da pesquisa de uma pessoa, você vai pegar essa URL, vai copiá-la, e é assim que a gente referencia artigo digital. Artigo, tá? Desculpa, minúsculo. Artigo digital, tá? Disponível em vírgula ou 2 pontos, né? Eu gosto de 2 pontos. Você cola a URL ali, vírgula, acessado em quando? 25/3/2025, às, que é o horário, você vai botar o horário final da sua pesquisa, 17h16. Ponto. Tá aí. Você referenciou a sua pesquisa, tá? Esqueci de botar o agudo em vez da crase, então acostumado a botar crase. Legal. Terminei de fazer o conteúdo, professor, tá maravilhoso. E agora? Falta 2 coisas, meu filho e minha filha, tá? A numeração de página,
tá? E aonde que começa a numeração de acordo com o que a gente viu aqui, tá? Vou colocar aqui em cima. A numeração, jovens, ela só pode começar, tá? A partir do conteúdo de texto. O conteúdo textual. O sumário, a folha de rosto, a capa, a contracapa, resumo abstract. Guarda isso. Não pode ter numeração. É só do conteúdo textual para o pós-textual. Como que a gente faz isso no Microsoft Word? Bom, até agora eu não salvei esse documento. Eu vou salvar ele aqui, tá? Vou salvar na minha área de trabalho. Vou salvar nessa pastinha que a gente está fazendo, tá bom? Chamado EZ. Colégio Exemplo, vou deixar esse nome aí mesmo, só para caso aconteça uma queda de energia aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, é onde os alunos mais se perdem, tá bom? Bom, eu deixei uma página em branco que é para ter o sumário, não é verdade? Bom, você vai posicionar depois que você fez tudo, porque o sumário só dá para ser feito depois que você tem título e subtítulo. Você vai posicionar, tá? O seu cursor aqui numa linha anterior à introdução e você vai fazer o seguinte item. Se você clicar aqui no cabeçalho, você vai ver que só existe cabeçalho e rodapé nos documentos. Não há seções criadas. O segredo aqui é você criar seções, tudo bem? Para tal, você vai clicar na folha que vai conter o sumário e você vai vir no seguinte item, tá? Layout, quebras. Você vai acessar quebras, você vai clicar em próxima página. Clicou, percebeu que o mouse, que antes estava aqui em cima, rolou para cá para baixo? Vou fazer de novo, tá? Para você ver como é que eu fiz. Eu posicionei o mouse aqui na folha que é para ter o sumário. Vou clicar em quebras e vou clicar em próximo. Olha o que vai acontecer. Introdução andou para baixo aqui também. Se você olhar com atenção e der 2 cliques aqui agora, você vai perceber que foi criada uma seção do tipo 1 e uma seção do tipo 2 que divide as páginas, tá? Em itens, beleza? Tá bom? Ótimo. E o que eu tenho que fazer aqui agora? A primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar no cabeçalho de onde está a introdução. Primeiro eu vou dar um delete aqui para alinhar na linha, ó, tá? Tá vendo aqui que está escrito o mesmo que a anterior? Se você clicar no rodapé da seção 1, não vai aparecer nada aqui em cima. Mas se você clicar no cabeçalho da seção 2, vai estar aqui, ó, mesmo que a anterior. Vincular a anterior. A gente vai desfazer o vínculo que faz com que, ao eu inserir a numeração, todas as páginas fiquem com número, tá? Cliquei aqui. Agora eu desfiz, viu que a frase que estava aqui no canto direito, ela sumiu? Bom, agora, teoricamente, essa seção 2 não tem mais nada a ver com nenhum item que eu vou colocar aqui. Beleza? E olha como é que ficou a formatação aqui. Ela perdeu a formatação, né? Às vezes esses elementos aqui acontecem. E aí você tem que clicar de novo aqui, tá? Foi bom isso aqui ter acontecido. E você tem que restabelecer o elemento esquerda. Porque eu estabeleci um título lá embaixo, né? E aí ele volta para a esquerda legal, tá? Ou centralizado, do jeito que você quiser. Ou você pode clicar aqui, não tem problema não. É uma questão de ajuste, tá? Ó, todo documento tá aí. Às vezes acontece esses lances do Word, tá bom? Então, fiz isso. Tendo feito isso, agora, ó lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em inserir. Às vezes não vai da primeira vez, às vezes você tem que desfazer e fazer de novo. Às vezes é um bug da versão do Word, tranquilo. Mas, ó, vou clicar em inserir. Número da página, início da página. E antes de eu inserir, lembra que é dito aqui que a numeração de página ela tem que ser feita no canto superior direito da folha? É isso que você vai fazer. Inserir, número de página, ó, meio, esquerda, direita. Inserir, tá? E aí, como você pode notar, olha o que aconteceu agora. Capa sem número. Lugar onde tem um sumário sem número e a numeração começa desse jeitinho certo. Não começa do 1, 2, 3. Ele tem que começar contando as outras páginas
e iniciando a visualização a partir do 3, 4 ou por aí por diante, até o último item pós-textual, que é a referência bibliográfica. Legal, legal, professor. E agora? Agora, vamos terminar esse vídeo colocando quem? Colocando o nosso querido sumário, que nesse caso dessa proposta de trabalho, estou frisando isso que algum aluno pode perguntar, meu Deus, você ensinou errado. Não, é uma proposta baseada na ABNT, dentro dessa premissa aqui, tudo bem? Último item é o sumário, e agora eu vou clicar aqui e vou em referências, adicionar sumário, sumário automático 1. Pá! Inseriu o sumário, aparentemente ele está todo desconfigurado, isso é normal, não entre em desespero, você vai clicar nele, atualizar sumário, atualizar índice inteiro, a mágica vai acontecer, ele se estruturou sozinho, inclusive com o subitem 2.1, beleza? Que eu acabei repetindo o nome, tá? Mas vamos ver se esse sumário funciona de verdade? Ah, detalhe, você criou o sumário aqui, beleza? E aí ele chutou a introdução para uma outra página, ele criou uma folha de rosto sozinho, tá vendo que é a folha em branco? Sem problema nenhum. O interessante é que a numeração agora vai de 3 para 4 e a numeração é automática, não há problema nenhum, tá? Vamos ver se funciona esse sumário? O sumário ele funciona quando uma pessoa abre o documento, pressiona a tecla Ctrl com o botão esquerdo e ela vai direto para o local desejado. Vou clicar, segurei o Ctrl. Ó, ele assume o formato de mão, tá escrito ali, ó, Ctrl, clica aqui para seguir o link. Quero ir direto para a página 7, ó. Fui para a página 7, ó que maravilha, certo? Último teste, quero ir para a página 5. Ó, página 5, tô aqui, não é verdade? Beleza? Então, gente, se você fez todos esses passos e produzir um documento neste formato, eu tenho o parabéns para poder te dar e eu tenho uma notícia muito boa para você. Você acabou de tirar 10 no trabalho, tudo bem? Então assista esse vídeo, é um pouco longo, mas vale a pena. Tentei colocar o mais enxuto possível. Regras ABNT básicas de um trabalho científico simples, tá? Para você, toda vez que pedirem, seguir esse modelo aqui nos seus trabalhos, tá bom? Galerinha, 5h25, muito obrigado. Assista, compartilhe, clica em curtir, tá? Se quiser se inscrever, fica à vontade. Esse canal é feito para compartilhar conhecimento com todos vocês, tá bom? Um abraço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.